Olá, meus amigos, bom dia, feliz sábado para você. Prazer enorme estar aqui mais uma vez juntamente com vocês para a gente recapitular juntos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Semana passada a gente recapitulou ali a lição da Escola Sabatina, As Nações, parte 1, né? E aprendemos um pouquinho sobre a história do passado. E hoje nós vamos recapitular as Nações, parte 2, ok? Antes da gente iniciar, como sempre, vamos fazer uma oração para a gente iniciar a nossa recapitulação. Eu vou pedir o professor Edmar para fazer a oração para a gente. Bondoso Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, misericordioso, nos deu sábado para estar junto com o Senhor. Já estamos começando aqui as nossas atividades. A gente precisa entender a lição que nós estudamos, para que possamos então transmitir aos nossos alunos nessa manhã. Aqui tem verdades incontidas, aqui tem verdades que nos farão pensar, e aqui tem verdades também que farão mudar também a nossa vida. Queremos que isso aconteça para os nossos alunos. Amém. Que o Espírito Santo seja o maioral nessa manhã. Amém. Que eu tome conta do nosso coração. Nos ajude a entender e lembrar daquilo que nós estudamos durante essa semana. Convidamos a presença do Senhor conosco nessa manhã, para Jesus. Amém. Amém. Bom, as Nações, parte 2, né? O verso para memorizar está lá em Salmos 46, verso 10, diz assim, aqui na minha Bíblia: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Agora, professores, não é um conselho difícil de aceitar quando tudo vai mal? Né? Esse aquietai-vos aqui, ele tem uma conotação de literal, né? Também, que pra gente, se a gente quiser saber quem é Deus, a gente precisa quietar, porque Deus ele decide se revelar no meio da quietude. É assim, o diabo escolheu se revelar no meio do barulho, das pancadas, das músicas loucas, do frenesi das cidades. O diabo decidiu se manifestar por aí, né? Então é que ele tem usado isso muito. Deus, ele gosta de se manifestar, né, no meio da quietude. Por quê? Porque é na quietude onde o sujeito vai refletir, e ali naquela reflexão Deus vai transformando o coração. E também aqui tem um sentido de que um sentido mais coletivo, né? Tipo assim, uma nação ela pode ficar tranquila que Deus está no controle. Deus ele está ciente, né? Ele é o Senhor das nações, ele é o Senhor que conhece tudo o que acontece. Então assim, fique tranquilo, esse aquietai-vos aqui fique tranquilo, porque tudo está nas minhas mãos, né? Eu tenho o domínio, eu tenho o controle de tudo, nada escapa do meu controle. Então esse aquietai-vos aqui também pode ser traduzido como fique em paz, fica tranquilo. Se você quiser confiar em mim, você vai viver em paz, né? É verdade. Mas assim, é um conselho meio difícil, né? Para quem está passando por alguma barreira, para quem está passando por alguma situação terrível, né? Quando a gente olha para esse texto sagrado, o próprio Deus falando, olha, aquietai-vos, né? O caminho não é esse, né? O caminho é você se aquietar, refletir, confiar, né? Confiar em mim, né? Que eu estou no controle de tudo, como o Paulo falou aqui. Até porque, né? Quem está aflito, passando por dificuldade, se ele ficar mais aflito, não resolve. E vai fazer besteira, né? Não vai dar certo, né? Então o conselho fica tranquilo, porque confia em Deus, porque Ele está no controle, né? É um conselho sábio. Verdade. Não confiar em Deus, não confiar em quem? Não tem outro. É que depende. Para onde nós vamos, Senhor? Se tu é que tem a verdade. Longe das suas mãos não temos lugar para ir, né? Assim, não tem escolha. Aqui a nossa lição, ela está falando que ao longo dos séculos, né? Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda. Olha só. Que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte. Assim, o levassem a
a pessoa de Jesus Cristo na cruz. Olha só que ideia maluca. Não é uma ideia maluca? A pessoa achar que Deus, esse soberano, esse Deus que é exaltado entre as nações, exaltado na terra, alguém achar que ele desejava a queda do ser humano somente para que assim levasse eles a Jesus Cristo através da cruz. Aqui você vê uma pintada e também vê um dedo da nova era. Nova era que diz assim, que Deus é uma descrição. Também não é todo ruim. O diabo não é todo ruim, mas ele é todo bom. Então, quer dizer, no inimigo está a manchinha do bem e Deus está a manchinha do mal. Isso aí faz com que as pessoas pensam dessa maneira, né? Porque Deus criou uma situação, aí colocou o ser humano naquela situação para que eles pudessem depois vir. É aquilo que você falou ontem, é mesclar a verdade com a mentira. Ou seja, fazer aquilo que é ruim, ter um pouquinho de bondade, e aquilo que é totalmente bom, que é o próprio Deus, claro, um pouquinho de maldade, né? Vamos supor. Ele está querendo mesclar e fazer uma junção entre o bem e o mal, né? E aqui revela muito o caráter, né, de Deus. Porque se eu olho para um Deus que planejou esse sofrimento para mim, como é que eu vou enxergar ele com bons olhos? E se eu não enxergar esse Deus com bons olhos, como é que eu vou amar esse Deus? Então eu começo a me aproximar de Deus não pela bondade dele, não pelo amor que ele tem, por medo, por um propósito egoísta, né? E aí eu começo a me relacionar com Deus assim como os gregos se relacionavam com os deuses deles, como os sírios se relacionavam com os deuses deles, né? Com as divindades pagãs. Você me fez lembrar de um episódio que aconteceu em Itaporanga, uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, uns 30 anos atrás, 28 anos atrás, para ser bem preciso. Apareceu lá um camarada que teve aquela experiência de QM, acho que é M, experiência quase morte. E nesse estado, né, que ele estava morto, segundo ele, né, ele foi até o inferno. E ele foi lá em Itaporanga e ele fala ao pessoal: o inferno é assim, assim, assim. E se você não aceitar isso, vai queimar no inferno e lá vai ser quente. E tinha dois camaradas que trabalhavam comigo que eram os camaradas meio perdidos do mundo, sabe? E como foi na segunda-feira, ele chegou lá convertido já. Eu falei: mas o que aconteceu? Não, é que o irmão lá falou que o inferno. Eu falei: peraí, então você está no medo terrível do inferno, você não está com amor a Deus. Mas é isso que o inimigo quer fazer. Sabe que antigamente, a verdade do eu, ela estava bem distinta, né? Era bem distinto. Você vê que existiam poucas religiões, as pessoas tinham mais acesso à Bíblia, as pessoas, por incrível que pareça, estudavam muito mais, nossos avós, bisavós, eles eram, você vê que quando você vê história de pessoas antigas da igreja, eram pessoas que tinham a Bíblia na cabeça, meu amigo, isso conhecia a verdade, não tinha. Agora hoje o inimigo falou assim: peraí, a gente não pode deixar essa linha distinta. Está muito claro, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mesclagem aí, vamos misturar um pouco de erro com verdade, porque se a gente fizer essa mistura de erro com verdade, o povo vai estar meio que atordoado, eles não sabem o que eles vão fazer, e é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Porque hoje a linha é muito tênue, né? Então o pessoal fala assim: nossa, mas não, eu não aceito assim. Quer dizer, então o inimigo ele fez uma mistura igualzinho ele fez no Jardim do Éden, igualzinho, misturou, confundiu a cabeça de Eva e ia ver o que aconteceu. Agora hoje está da mesma forma, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a verdade absoluta ela deixou de existir nos dias em que nós estamos vivendo. Agora é relativo, entendeu? Só que nós sabemos que a Bíblia é a verdade absoluta e Deus é a verdade absoluta. O que nós damos a entender aqui é que muitos estudiosos, muitas teologias distorcidas, ensinamento distorcido, trazem os teólogos que estudaram distorcido a ter um conhecimento diferenciado do que a palavra nos quer mostrar. Como nós vimos lá, muita história daquele pastor que viu o Oséia ali, quando Deus mandou ele trocar de esposa, pedir casar com prostituta, essas coisas. Se eles pegam uma passagem dessa, ele vai dizer: bom, então não tem pecado, eu posso arrumar 10, 20 esposas para mim, não é não? Aqui ela está nos mostrando uma coisa diferente. Deus, ele quer nos mostrar que ele não se agrada dos nossos erros, das nossas falhas, né? Como diz aqui a lição
Deus estava certo quando ele advertiu que o povo soube o que aconteceria quando se afastasse dele. Né? Então era um advertimento que ele estava dando ao povo. E ele estava muito com a certeza concretizada. Se o povo afastasse, eles iam ter o sofrimento. Não é isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida aqui na terra, sofrimentos e tudo. Se nós passamos altos e baixos, é motivo de provações para nós relembrar. Ontem que estava no pôr do sol, aí nós passamos, eu digo, olha, se nós prestarmos atenção, olha o povo lá no Egito. Né? Deus é amor, mas ele foi obrigado a deixar isso acontecer e ele avisou, se afastar vai ter que pagar o preço. Deixou acontecer o quê? 40 anos, 30, a primeira foi 30, né? 20 anos, são 7, estou bem lembrado. E depois foi 70 anos lá no Egito. Se formou, quando saiu de lá, foi milhões, o povo arrependeu, ele estava de braço aberto. Então, 400 anos. Pois é, 400? No Egito Foi, no Egito, 70 anos foi. 70 almas esse foi para o Egito. Não, 70 anos. Foi na Babilônia. Foi na Babilônia. Foi na Babilônia. 70 anos proféticos. 70 semanas proféticas. Sim, fez isso mesmo. Aí, então ele passou ali, numa provação, para o povo se arrepender do que ele fez. E é o que ele está nos mostrando aqui. E aí, reconheça, eu sou Deus. Além de mim não tem ninguém. E se vocês irem para o outro lado, vocês estão perdidos. Então, o único caminho sou eu. Venha até mim e obedeça. Mas o povo não quer nada disso. Hoje nós vemos como acabou de falar. O mundo está correndo só atrás de quê? De curar. Esse menino que surgiu aí. Um menino de 14 anos enganando os tal de sábios, os ricos, os estudiosos, os professores e tudo. E ele ainda diz, ei, você quer ser... Ontem eu abri para me ficar sorrindo e criticando logo depois do coisa, criticando o que ele estava falando, né? Aí ele pegou o laudo de uma mulher que estava lá com câncer, leucemia, depois o rapaz estava falando, e aí, se essa mulher morre? Ele disse, você quer ficar bom aqui? Ele disse, olha, eu purifico teu sangue, eu curei teu câncer, eu fiz isso, fiz aquilo, ele rasgou todo o papel da mulher. E se essa mulher morre desse câncer? E aí como é que ele aplica? É complicado, né? Ou seja, que ele cobra 10 mil para dar no culto. Sim. Se a gente olhar as falas de Deus, e se a gente olhar pela perspectiva humana, a gente vai chegar à conclusão de que Deus é egoísta. Sim. Porque, por exemplo, no primeiro mandamento, ele vai falar bem assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro do decálogo, né? Como se dissesse assim, esse é o mais importante. E esse pensamento se reflete na fala de Jesus também, né? Porque quando Jesus ele vai falar sobre os mandamentos, o que é que Jesus fala? Ele fala assim, esse é o primeiro e o mais importante mandamento. Qual que é o primeiro e o mais importante mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é amar o próximo a si mesmo. Ou seja, por que alguém tem que amar a Deus, né, para entrar no reino dele? Que negócio é esse? Parece ser uma atitude arbitrária, né? Parece ser algo assim de Deus, uma faceta egoísta de Deus, né? De que ele quer adoração. Aí os estudiosos vão olhar para isso, né? Quem pega a Bíblia para estudar sem a unção do Espírito Santo, ele olha para isso e ele começa a ter as nuances, né? Deus aqui ele não aceita outro Deus diante dele. Deus aqui ele manda amar ele como amar ele de todo o coração, com todas as forças, não é assim, mandamento? Amar de todo o coração, com todas as forças. Ele manda fazer isso. Deus não aceita o rival, ele fala que não divide a glória dele com ninguém. Aí o cara monta essa cadeia de textos e ele chega à conclusão: Deus, ele quer ser adorado o tempo todo. É isso. E aí monta teorias igual essa da sábado aí que a gente ouviu, né? Que a gente leu, que a pessoa fala bem assim, não, Deus planejou tudo isso, ele planejou tudo isso para que ele fosse adorado, ele quer ser adorado, ele precisa de ser reverenciado, como se fosse uma carência do próprio Deus, né? De querer adoração. E isso é uma visão distorcida, né? E se a gente olhar Deus nessa perspectiva, a gente nunca vai amar ele, nunca vai amar.
Então, sim. Você falou uma coisa importante, porque o pastor Dudu tem uma mensagem falando sobre isso aí, que fala que em todo tempo Deus pede, olha, me adore, faça isso. Eu falo assim, então parece que Deus é um Deus carente, que fica no trono assim, pensativo, olhando, pedindo, oh, me adore, me ame. Não, ele fala assim que adorar a Deus é um privilégio humano. Mas ser humano. Necessidade do ser humano. E outra, o que parte a adoração é o amor. Agora veja só, tem condições de implantar amor? Não. Tem condições de você dividir? Não, mas é o seguinte, aquele camarada não tem amor, vem cá, deixa eu te dar um pouquinho. Não, o amor brota onde? É conquistado, Edmar. E amor não tem que ver com sentimento. Exato. Amor é escolha. Exato. Eu olho Brota e no coração, escolho amar. Paulo. Exato. Porque assim, eu posso te ensinar uma profissão, eu posso te ensinar um segredo, eu posso te ensinar um caminho, mas eu não tenho condições de ensinar você a amar. Não tem como, porque esse brota no coração. Eu posso até incentivar, mas se a pessoa falar assim, eu não quero, pronto, acabou. Você está me entendendo? Essa que é a questão. Então, o amor, o princípio da adoração a Deus é o amor. Se não tiver, não tem como. E outra, Edmar, por que Deus pede adoração? Por que não é que ele é carente? Não é que ele quer ser adorado? Não é que ele quer, irmão Camar, que ele quer que todo mundo esteja ali aos seus pés? Não é isso. Por que ele fala que para herdar o reino dele tem que amar ele de todo o coração? Porque ele é bom. Exato. Porque não é que ele tem bondade, ele é a bondade em pessoa, ele é o amor em pessoa, e tudo de bom emana dele. Então, assim, se eu olho para o que é bom e eu gosto do que é bom e eu gosto daquilo e amo aquilo, eu estou amando ele praticamente, entendeu? É mais ou menos assim, o cara ele quer ser honesto em tudo que ele faz. Ele quer ser honesto e justo em tudo que ele faz. Quando ele está fazendo isso, ele está. E todo mundo olha para ele com bons olhos, tá certo, tá? E olha para o cara que é picareta, que gosta de passar a perna nos outros, todo mundo quer distância dele, quer que ele esteja na cadeia. Não é assim que a gente é? Então, Deus ele é o ser mais honesto que tem. Então, olhar para Deus e falar o Senhor não é bom, é falar que o que é bom não é bom de verdade, entendeu? É deturpar aquilo que é puro, entendeu? Então, não tem como eu querer ser bom, ser honesto, sem amar a Deus, porque nele habita todas essas características, né? Então, não é que eu tenho que amar ele porque ele tem a carência, não. É porque quando eu amo ele, eu estou amando aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. É por isso que ele fala, me ame de todo o coração com todas as forças. Porque quando você colocar todo o teu coração, todas as tuas forças no amor a mim, é porque você vai estar amando aquilo que é justo, reto, e você vai copiar isso para a sua vida e vai agir de acordo com esses princípios, com os seus... Quem está querendo ver E se for um princípio bíblico também, o amor primeiro partiu de Deus. Quer dizer que Deus, a Bíblia diz que Deus amou primeiro. Ele não ama para ser amado. Ele ama porque ele é fonte de amor. Entendeu? Nós humanos não. Se você for maltratado num lugar, você vai ficar receoso dali. Se você é bem tratado por uma pessoa, você vai ser recíproco. Se você não é um amor condicional. Amor condicional de Deus não é. Ele ama porque ele ama. Porque ele é a fonte do amor. Então, essa ideia de que Deus, né, ele argumentou a queda só para que o homem viesse, né, diante dele através de Jesus, né, a cruz, para se arrepender e ser salvo, essa é uma ideia furada. Porque assim, quando nós olhamos para a Bíblia, e aqui a gente vai aqui na questão da página de domingo, né, o primeiro mandamento, aí a Bíblia, a lição, ela nos está levando não para Êxodo, do primeiro mandamento, mas ela está nos levando para o primeiro mandamento no jardim. O primeiro mandamento no jardim. Então, o capítulo 2 de Gênesis, ali do verso 9 e em diante ali, vai falar assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar árvores agradáveis e boas para alimento, né? E aí quando chega no verso 15 aqui, ele diz, ó, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhes deu esta ordem, olha só, o Senhor Deus lhes deu essa ordem,
Essa ordem, onde eu passei? Essa ordem, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, né? De toda a árvore do jardim comereis livremente. E o verso 17, que é o ponto central aqui desse argumento do primeiro mandamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o que Deus está fazendo desde o começo aqui é o quê? É ajudando para que o homem caia na queda, para que o homem entre na queda, para que depois seja liberto. A Bíblia está falando totalmente o contrário, não é isso? Deus antecipou aquilo que iria acontecer com a humanidade, mostrando para eles que não deveria. Agora, é interessante isso aqui, viu, irmão? Que esse mandamento ele está em sentido de ordenança. Isso. Você sabia que é o mesmo que é usado para os 10 mandamentos? É uma ordem, é uma ordenança. Quando Deus ele ordena e pede para eles assim, olha, vocês podem comer de tudo livremente. Aliás, o jardim foi criado para vocês. Só que aqui no meio do jardim tem uma prova. Então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. É uma ordenança. Deus ordenou que eles não fizeram. Eles não fazem. Quando lá no monte também, quando o próprio Deus escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, era uma ordenança. Só que não era desde ali, porque Adão e Eva já estavam com essa ordenança na mente. Ontem nós até falamos no estudo, veja, quando Caim matou Abel, por que ele se sentiu culpado? Porque já mas não estava escrito lei, Paulo, não tinha escrito ainda. É porque naquela época, o homem quando nascia, nessa época que a gente está falando específica, ele já nascia com a lei impressa. O princípio de Deus é esse, né? Deus gravou no coração humano a lei. É por isso que quando o cara ele faz algo ruim, ele sabe que está errado. Por que o cara, quando rouba alguém, ele fica tudo escondido ali? Porque ele sabe que está errado, ele sabe. Você sabe que, Paulo, esse negócio é tão sério, porque eu gosto muito de animais, sabe? Eu gosto muito de cachorro, e eu tenho um cachorro em casa, que eu vou dizer um negócio para você. Aliás, eu tenho 2. Tem uma lá, que ela sabe o dia que é sexta-feira. Vocês acreditam nisso? Sexta-feira do meio-dia para tarde ela esconde. É difícil achar ela. Por quê? É justamente a hora que eles vão buscar ela para tomar banho e ela detesta. Sexta-feira passada foi feriado. Sabe aquele feriado de sexta-feira? Eles não buscaram ela. Aí eu fui para a gostaria de trabalhar, ela entrou debaixo da mesa e ela fica assim, de jeito assim, esconde, porque ela sabe que está na hora. E eu tenho um cachorro em casa que ele assim, quando ele faz uma coisa errada, você pode procurar ele. Ele sabe o que ele fez. Ontem à noite ele fez isso, sabia? Das vezes procurou ele. Eu vou quebrar o pau agora, ele sabe. Então assim, A coisa em casa do mesmo jeito, ela faz a coisa errada, na hora que eu bato no portão na hora. Parece que está então assim, impresso na vida da criação. Fez errado, não, se eu fiz errado. E os animais inconscientemente e o ser humano conscientemente. Sim, exatamente. Entende? Exato. Então assim, Deus, pelo fato dele ter implantado a lei no coração humano, o problema é que o Espírito Santo tem que ir lá e ativar. É como se tivesse morto. Isso se você der margem. Se você der margem, o Espírito Santo ativa. E aí ele deixa as duas naturezas em você, a carnal e a espiritual. Né? O problema é que a gente vai viver na vida carnal, né? Fazendo só as coisas, e vai fortalecendo. E a natureza espiritual. Entendi aqui uma coisa que eu li no livro do John White, se eu não tenho nada em Desejo das Nações, fala assim que quando a nossa mente não é despertada para o erro e ela continua, ela é cauterizada. E coisa, você sabe o que é cauterizar? É você, tipo assim, você viu que a gente tem uma ferida, eles vão cauterizar, às vezes cauteriza com ferro quente, né? Por quê? Para aquilo ali sarar. Sarou, acabou, você não sente mais medo. Então, se a minha mente é cauterizada para o mal, então eu vou continuar no mal continuamente. Peraí, então agora a gente pode entrar no leque desse teste que a gente está lendo aqui. Lá tinha quantas árvores? Tinha a do conhecimento do bem e do mal e a da árvore da vida. E um monte de outras árvores. Sim, mas eu falo das duas árvores, né? Uma do conhecimento do bem e do mal e uma do conhecimento. As que destacavam. Né? E a árvore da vida, né? Ou seja, da eternidade. Então a gente pode entrar nesse conceito.
e entender o porquê que Deus tirou esses dois seres humanos, né, Adão e Eva, do jardim para que eles não tenham acesso à árvore da vida. Porque ia acontecer exatamente isso. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, ia ser o quê? O mal seria contínuo. Pecadores eternos. Contínuo. Ia ser uma desgraça para eles mesmos. E para nós também, Paulo. Eles assim, pensa Adão olhando a sociedade do jeito que está hoje, mesmo arrependido, mesmo estando diante de Deus, mesmo clamando a Deus perdão, pensa ele olhando a raça dele, os filhos dele fazendo o que fazem hoje no mundo. Seria bem sucedido. Porque, Paulo, se nós não olhar por esse lado, entendeu? Como algumas pessoas não olham por esse lado, elas chegam a achar que Deus foi ruim em tirar Adão e Eva do jardim. Não foi. Entendeu? É um ato de amor. Um ato de amor. A verdade, tudo que Deus faz tem amor. Até na destruição dos ímpios. Né? Até na destruição. E o homem é tão perverso que ele perverteu até essa doutrina do inferno. E aí coloca o inferno como se fosse algo eterno ali, deturpando o caráter e manchando o caráter de Deus. Né? Sendo que tudo que Deus faz tem amor. Né? Então, por que Deus vai destruir os ímpios? Por amor. Porque ele não vai deixar o cara culpado ali e eternamente queimando. Pode vir, cara. Então, é isso. Caramba. Pois é, e Daniel 2, né? Também é 2 e 7, né? São passagens, terça e segunda-feira, são passagens que vai nos ajudar bastante a esclarecer essa ideia. Aí, Cleomar, qual é o link que a gente tem que fazer aqui, né? Com a lição, a continuidade da lição? É porque a lição ela vai falar que Deus, como sendo soberano entre as nações, né? E ele não aceita outros deuses diante dele. Por que ele não aceita outro Deus diante dele? Porque não tem. Não existe, né? Só que tem um inimigo por aí que fala que tem. Que levanta. Então, qual foi o meio que ele encontrou para deixar a gente livre do engano? Eu vou ser claro com eles, vou dizer a verdade para eles. Qual que é a verdade? Não tem outros deuses diante de mim, não existe. Mas tem um por aí que vai falar para você que tem, ele é mentiroso. Então, para que você não seja enganado, deixa eu passar a verdade aqui para você. Não tem, não existe outro Deus diante de mim. Se não existe outro Deus diante dele, né, soberano e onisciente de todas as coisas que acontecem, aí a gente precisa entender que ele também está no controle de todas as coisas. E a prova disso é Daniel capítulo 2. Entendeu? O que é Daniel no capítulo 2? Daniel capítulo 2. A história do mundo, né? Exatamente. O rei é um capítulo da Bíblia por causa de um estado. Exato. O rei ele tem um sonho, né? Para quem está descontextualizado, o rei tem um sonho. O rei fica angustiado com o sonho porque ele sabia que o sonho era importante, mas ele não lembrava nem do sonho, não lembrava do significado, não lembrava de nada. E aí ele faz um desafio para os sábios, né, do seu reino lá, e ele fala, vocês precisam adivinhar, vocês precisam pegar o sonho aqui que eu tive, que está me incomodando. Na verdade é uma ordem, né? E resolver ele. E eles falam, conta o sonho pra gente. Não, eu não lembro o sonho, vocês vão ter que contar o sonho. Que bucha, como é que conta o sonho que ele sonhou? Que bucha. Os caras vão tentar argumentar com ele, o bicho é mais bruto do que canto de cerca, né? Nem essa. Ou vocês me falam, ou tá todo mundo morto. E de fato, ninguém falou e ele pegou todo mundo para matar, né? Um dos que ele pegou para matar foi Daniel. Quando Daniel bater na porta de Daniel, vem pra você morrer. Morrer por causa de quê? Foi que eu fiz, né? Essa feia. Não, fala pro rei que tem solução sim. Não, então vai lá no rei e conversa com ele. Rei, tem solução ao seu sonho, dá um tempinho que eu volto com o significado e o sonho para você. Porque tem um Deus no céu que sabe de todas as coisas. E aí ele clama a Deus, Deus dá o sonho e dá o significado do sonho. No significado do sonho, é só confiança. É uma coisa, o que aconteceu ali com Daniel, né, é uma coisa assim impossível. Não. Porque a gente vê por aí, até a gente vê as pessoas falando o significado do sonho e tal, né? Mas a pessoa falar o que você sonhou, entende? Depois de falar o que você pensou, né? Por isso que a Edia Hiller cantava uma música que falava assim, ó, meu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus, impossível. E outra coisa, Paulo. Nem ele, nem Nabucodonosor sabia o que ele tinha sonhado. Ele só se lembra quando Daniel começa a falar. Exatamente. Era para provar que Deus é Deus, né? Que Deus é Deus do céu. E assim, aí o sonho dele é que ele sonhou que tinha uma estátua na frente dele. A estátua, o Daniel vai colocando ali, a estátua tinha cabeça de ouro, tinha os braços e o peitoral de prata, né? Tinha o quadril, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro.
E aí ele vem dando significado, né? A cabeça de ouro que você está vendo é tu, rei. é tu, ó rei, né? Por que ele está falando é você, ó rei? Porque aquela cabeça significa o rei e a sua descendência. Você vê que a Babilônia, ela só foi governada pelo rei Nabucodonosor e pelos filhos dele. Sim. Ninguém tomou o trono dele e continuou exercendo ali a Babilônia fora da família dele, né? Então, por isso que ele fala, é você, ou seja, os seus descendentes que representam a cabeça de ouro, né? Aí depois vão vir os medos e os persas, os gregos, os romanos, né? E vai mixigenar lá na frente, misturar um monte de rei. E na verdade não é barro Babilônia, com né? ferro, né? E esse barro com ferro, eles não têm liga, eles querem se unir, Mas não dá certo. mas não dá, né? Porque tem ao mesmo tempo que são fortes, eles são fracos. Aí já são generais Alexandre, né? Exato. E ali mostrando. Ele até carra, Paulo, ali no começo, né? Mas quando seca ele desgruda, né? Não dá. Então, o que Deus quer ensinar? Ele quer ensinar que ele está consciente. O mundo até então não existia nenhum império mundial. O Egito se levantou, mas ele não se levantou como um império mundial. Porque na época que o Egito era uma grande nação. Por exemplo, existiam outras grandes nações. Assíria. Exatamente, né? Quando a Síria se levanta como ela não era um império absoluto, ela também era uma grande nação. Então, como é que a gente vai ter império? A partir da Babilônia. E Deus mostrou que ele já estava consciente disso. Ó. Você sabe o que é interessante? Quando você vai ler essa história, porque assim, olha, quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, a mente de Deus era para que fosse o quê? Vai ser rápido, porque essas O reino teocrático. Não era para as nações terem. Não era. Tanto é que as ordenanças Deus passou para Adão e Eva. Quando eles saem dali, e depois a gente conhece a história de um certo tempo, eles exigiram um rei, né? Um rei humano. E quando você vai e olha a sequência da estátua, você vê que ela começa com um reinado forte, Babilônia. Babilônia vai descendo. Agora, interessante, quando o pastor nas trilhas explicando, ele falou assim que os pés de ferro e barro, o ferro significa os reinos e o barro significa as religiões. Olha só. Rapaz, eu não tinha olhado ali, depois eu fui explicar, depois vocês vão lá para você ver. Aí eu falo assim, então, só que ele fala, a religião que ele fala é a religião católica. Porque não consegue unir a religião católica com os reinados, por mais que eles tentam, mas não conseguem. Mas eles vão tentar ainda dominar, entendeu? E só que nesse exato momento, onde é lançado uma mão, sem alguma pedra, sem auxílio de mão, onde o reino de Deus vem. Aí ele fala assim, olha, a nação começou com a teocracia e ela vai terminar com a teocracia. Sim. Porque Isso quando Jesus voltar, os reinos vão deixar de existir. Exatamente. E aí você vai ter só um reino, né? Os reinos vão deixar de existir. Porque Deus ele vai ser o único rei, ele vai ser o único monarca. Soberano. Soberano. E outra, ninguém vai vir até ele por medo. Então, ou seja, ou a gente aprende a admirar Deus aqui por quem Ele é, ou não iremos para esse reino. Porque não tem como, Ele vai governar soberano mesmo, né? Exato. Então eu estarei nesse reino admirando Ele, porque Ele é justo, porque os decretos dele são retos, né? Você sabe que agora eu começo a entender por que Deus pede obediência da gente aqui na Terra? Porque se você não conseguir obedecer aqui na Terra, não tem lugar no céu. Como é que vai obedecer lá no céu? Não, mas quando Jesus voltar, irmão Getúlio, você é transformado num abrir e fechar de olhos. Nós pensamos assim, né? E você transforma. Então eu vou continuar rebelde. Quando ele voltar, vai ser assim, aí você acorda e fala, já sou santo. de maneira alguma. Então errou, então não precisava dele, podia ter feito Adão e Eva desse jeito lá no Éden, para não A desobedecer. única coisa que Deus vai transformar é a nossa carne. A Bíblia diz que essa carne, que é o quê? Corruptível. Mortal, corruptível, se tornará incorruptível e imortal. Mas essa não é a ideia que eu quero concluir, Paulo? A ideia da imortalidade da alma é essa. Sim. Entendeu? Você vai do nada. Isso, do nada. E essas pessoas, elas se acham tão boas que nem transformadas elas serão.
Porque ela já vai direto para o céu. Aliás, irmão Claro, entra aquela parte da cauterização. Porque se eu não sou submisso a Deus e não obedeço a Ele, a partir do momento que o tempo vai passando, isso vai cauterizando, a ponto de eu ler a Bíblia, eu mesmo que jogar água no vidro. Sim. E ele nunca absorve, joga água no vidro, o que acontece? Bate e escorre e vai embora. E aqui, a lição ela vai entrar em Daniel 7 também, por quê? Porque ao princípio, tem um princípio lá no livro de Daniel. Deus revela de novo e ele dá um zoom maior. Toda vez que o Deus revela de novo, ele faz um zoom maior, entendeu? É como se eu falasse assim para você: vamos clamar? Você vai lá para a cidade de Goiânia. Beleza, cidade de Goiânia, né? E aí, quando você chega aqui na cidade de Goiânia, aí eu dou outra ordem, falo assim: vamos clamar? Você vai para a cidade de Goiânia, mas vai no setor bairro Goiás. Entendeu? Aí depois, aí você fala, beleza, bairro Goiás, mas no bairro Goiás tem várias ruas, aí aparece de novo. Não, agora você vai no setor bairro Goiás, cidade de Goiânia, mas você vai no Goiás 2, na rua tal. Tá, tem a rua tal, mas qual casa que é? Porque tem um monte de casa na rua, entendeu? Não, aí você vai na quadra. Então toda vez que Deus repete, que é uma repetição. O que ele fez em Daniel 2, ele vai repetir em Daniel 7, ele vai repetir em Daniel 9, ele vai repetir em Daniel 11, ou seja, sempre repetindo, mas toda vez que ele repete, ele amplia, dá um zoom para mostrar o quê? Para mostrar que Deus está no controle de tudo, que ele sabe tudo. Ele sabia que Alexandre o Grande iria se levantar, sendo que nem a Babilônia aqui tinha se levantado. Ele fala o nome de Ciro, rei da Pérsia. 500 anos antes dele nascer. Ciro nem sonhava aqui, meu amiguinho. Então, assim, antes dele nascer, não, 500 anos antes dele estar no ventre da mãe. Exato, então Já pensou ele nisso? vai mostrar a soberania dele. Ou É o que seja, eu estava aquele dia falando assim, antes de você nascer, Deus já sabia, ele já te conhecia, porque ele já planejou a sua na existência mente. aqui. Fala para Jeremias, E é Sim, verdade. exato. E a Então, mesma assim, coisa que falou pra O Jeremias. que Deus quer ensinar aqui pra gente? Que Ele está no controle das nações. Ele não perdeu a mão, Ele não perdeu o time. Então eu não preciso olhar para o mundo assustado, né? Assim, e agora, o que vai ser? Porque o que a gente vê aí hoje em dia é que esses fatos que estão acontecendo estão causando espanto nas pessoas. E as pessoas olham com medo do futuro. E aí falam assim, não, que eu preciso comprar um bunker, eu preciso comprar um kit sobrevivência, eu preciso enterrar alimento, eu preciso, porque não sei o que. Meu amigo, Deus está no controle. Deus não deixou de ter o controle do mundo nas mãos dele. Mas aí, Paulo, aí é que está o negócio. É a gente trocar, vamos supor, bolo por doce. Entendeu? Trocar bolo por doce. Um bolo saudável. Mas assim, eu vou colocar um saudável, né? Um bolo saudável, sem essas De grão de bico? essas impurezas. Vamos botar um grão de bico. Mas aí é trocar por um doce goiabada. Entendeu? O que muita gente está fazendo. Se você olhar essas pessoas que querem fugir do terremoto, do fim do mundo, criando bunkers, né? Querendo ir para o céu, né? Para Marte, né? Para Marte, né? Querendo ir para Marte, você vai ver que essas pessoas elas querem fugir de tudo isso que a Bíblia revela que vai acontecer um dia, né? Que é a destruição do que é errado e desse mundo cheio de pecado aqui, mas eles querem fugir, mas não querem. Mudar a vida. Não quer mudar a vida, cara. Não quer conhecer. Não quer justiça. Quer dizer, em vez de eu aceitar as Quer fugir, mas não quer conhecer a verdade. Eu vou criar um bunker. A saída é o bunker, não é aqui. Porque lá no meu banco eu vou continuar fazendo o que eu gosto de fazer, as maldades. Eu gosto de ter gente me servindo como escravo, eu gosto de praticar coisas que são injustas diante dos olhos de Deus. Eu gosto, Deus não gosta, mas eu gosto. Então é melhor eu mudar aqui o local do que mudar a atitude, né? Mas você sabe que isso aí, Paulo, vem de muitos tempos. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, ele falou para Abraão, você vai ter um filho, e vai ser assim, deu-vos a nação. E eu falei, então deixa eu dar uma forcinha aqui. Eu vou lá, ele vem Ismael, então parece que vem de muito tempo, isso parece que está no sangue do... E aí vem depois na Torre de Babel também, a mesma Torre de coisa. Babel, exatamente. O sangue do ser humano é assim, é a tendência Não, da peraí. humanidade é querer fazer Olha com que só. o filho se ajude.
Eu acho que o que pensa, eu esqueci o nome do homem agora, que foi o líder lá da Torre de Babel. A gente até falou dele. Herói. Eu acho que ele pensou assim, peraí, ele destruiu a gente lá no dilúvio, né? Porque a gente não queria seguir ele. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma torre aqui que eu quero ver ele vir do dilúvio agora. Sim, porque ele era o herói da nação, mas foi isso mesmo. Entendeu? Uhum. E ali a tentativa era construir algo semelhante à cidade santa. Sim. É algo assim, exponencial. Ou seja, na verdade, o mesmo desejo que surgiu no coração de Lúcifer lá no céu, querendo subir mais alto que as estrelas do céu, ele plantou no coração de Herói. Sim. O mesmo desejo. Sim. E nós discutimos aqui no exame passado, você sabe que significa a palavra Babel, né? Bab significa porta e Bel significa Deus, então Babel era a porta que para Deus. Então a gente faz uma torre, é uma porta que sobe até o céu. E o que está acontecendo? Ela tira Deus do trono e a gente toma de conta. Esse Esse é diabólico mesmo. Esse era o pensamento dele, de chegar lá e tirar o Senhor de lá. Mas antes de chegar, o Senhor já sabia o pensamento dele, veio destruir. Vocês falando aí na Bíblia, lá no escritório lá, tem uma moça lá que sempre está fazendo perguntas e tal. Aí eu me interessei, né? Comecei a mandar passagem bíblica para ela e tal, quando foi um dia, ela chegou lá e disse, Antônio, você não está carregado comigo, o que é que foi? Você não me manda aqueles negócios, não. Aí eu digo, o que, mulher? Aquele negócio lá para me ler, que eu não gosto de ler. Aí eu digo, mas tu sabe o que foi que eu mandei? Disse, não, eu digo, eu mandei passagem bíblica, mulher. Eu que tu não gosta, todo dia tu pede ajuda a Deus aqui, pede para eu orar por ti e tal. Aí ela, não, mas eu não gosto muito de ler. Eu digo, rapaz, a Bíblia você tem que ler. Como é que você diz que você ama a Deus se você não conhece? Sim. Né? Outra coisa, nós falando aí da. Deixa eu ver como foi das coisas de Deus, né? Do que Deus fez para que ele seja reconhecido e que ele domina o mundo. Essa semana passada, mexendo no celular, tinha uma pregadora lá e falou. Ela disse, os pregadores sobem no púlpito e diz que o mundo está no domínio de Deus, mas eu vou provar bem aqui que não está. Uma passagem, eu interessei bastante quando ela disse que o príncipe desse mundo é maligno. Não está. O mundo não está no mundo de Deus, está no mundo do diabo. Porque olha aí, a nosso redor, e pegou a Bíblia lá e começou o povo aplaudindo. Eu digo, rapaz, como é que é a coisa, como que o diabo quer dizer? Você está pensa que manda. Ele pensa, ele faz, só que ele não determina. Eu gosto de ilustrar essa ideia aí com o que aconteceu com Saul e Davi. Sim. É a mesma coisa. O inimigo está pensando que é príncipe, que é isso e aquilo, que é governo, ele não é nada, cara. Ele está usando, ele está enganado. Ele é um derrotado. Ele sai por cima e Davi por baixo. Né? Só que a Bíblia diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe, mas ele não entrega as rédeas. Sim. É escravo do próprio desejo. E assim, outra coisa que os alunos precisam ficar sabendo aqui, que a lição aborda, é que a Bíblia, a partir desse ponto, dessa perspectiva profética, Deus agora vai fazer comparação da multidão com águas. Entendeu? Então, multidão agora, as multidões, as nações, ela é símbolo de águas. Muita água. Isso mesmo. Água, mar. Então, quando você vê lá no Apocalipse, por exemplo, você vai ver que o dragão usa o mar para perseguir a mulher. E Deus levou a mulher para o deserto. Então, assim, Deus sempre cuidando e o dragão usando as multidões. O que a gente aprende com isso? Existe um ditado que fala bem assim: a voz do povo é a voz de Deus. E não é verdade isso. Será que é verdade? A maioria não está com a razão. A maioria que muitos vão com a maioria. É tendência aí com a maioria. É tendência aí com a maioria. Se todo mundo está vestindo algo, eu também quero vestir. Se todo mundo criou uma conta no Facebook, eu também quero criar. Se todo mundo está indo para um, eu também quero ir. E o diabo vai usar isso para implantar um negócio chamado guarda do domingo. Porque está todo mundo indo para lá. Por que eu também não vou? Você vê que o diabo sempre trabalha com a maioria, com a multidão, ele trabalha com essas águas, né? E aí a gente precisa entender que Deus ele não depende de multidão para cumprir a vontade dele, porque ele é soberano. Ele é Senhor, entendeu? Então, sempre trabalhou com a minoria. Sim. E sempre trabalhou com a remanescente. Sim. E ele é Senhor, ele não depende disso, né? Então, assim, a vontade dele vai se cumprir.
E para a gente fazer a vontade dele, não é seguindo a maioria que a gente vai fazer isso, porque a lição está ensinando que a multidão é controlada por Satanás. Bom, meus amigos, finalizando por aqui, agora a gente vai descer para as classes, né? Queremos agradecer você mais uma vez e pedir que você esteja aqui no próximo sábado para juntos, né? Recapitular a lição mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né? E a gente espera vocês lá, tá bom? Então, antes da gente finalizar, eu peço que você feche seus olhos para a gente terminar a oração. Querido e bom Deus, obrigada porque mais uma vez o Senhor esclarece as nossas mentes, trazendo lembranças na nossa mente o quanto o Senhor cuida e preserva o seu povo, o tanto que o Senhor tem amor e prazer de cativar e proteger o seu povo em todas as eras passadas e as eras presentes. Obrigada por esse momento que o Senhor nos deu de saber a grandeza do teu poder e do teu amor declarado a nós. O Senhor usa ali a questão de Daniel 2, Daniel 7 para nos ajudar a esclarecer o quão grande é o amor do Senhor por nós e as suas advertências para que nós possamos fugir daquilo que não te agrada. Nós pedimos neste momento que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa achar morada nos nossos corações, nos corações dos nossos internautas, nos corações da nossa igreja, dos membros, da vizinhança, das pessoas do mundo que estão calejadas, Senhor, estão sofrendo demais. Precisa do teu amparo, precisa do teu amor. Mas para que o teu amor possa penetrar nos nossos corações, nós temos que abrir e aceitar a tua palavra, aceitar esse amor que o Senhor determina sobre todos nós. Nos ajude, nos dê o teu Espírito Santo, perdoe pelos nossos pecados. Nós te pedimos por Jesus. Amém.